Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. Lá nos Estados Unidos sempre aparece alguém procurando alguém para tirar aquela dúvida no relacionamento. Só que dessa vez vai ser um pouco diferente porque tudo começou num site de relacionamento e ele quer ter certeza que não vai entrar numa furada. Depois de 2 meses conversando com ela, ele marca um encontro, só que o Argen que vai no lugar dele. Assim que ela aparece, o Argen pergunta se está tudo bem e fala que estava esperando por ela. E a primeira pergunta que ela faz é se esse carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e pergunta se ele vai ganhar pelo menos um aperto de mão. E mais rápido do que ele pensava, ela pergunta se ele vai deixar ela dar uma volta no carro. E ele pergunta se ela gostou do carro, e é claro que ela fala que sim. E ele mostra um pouco do carro para ela e fala que tem 2 outros carros, uma Ferrari e uma Lamborghini. E agora quando ele pergunta se ela quer dar uma volta, bom, nem precisaria ter perguntado. E dentro do carro muitas coisas estranhas acontecem. Bom, a primeira é que a pessoa que ela marcou o encontro e conversou durante 2 meses pela web não tem barba, não tem tatuagem e não parece nem um pouco com o Argen. E até agora ela não falou nada sobre isso. Mas ela começa a ficar preocupada quando o Argen fala que esse carro não é dele e que é de um amigo dele que ele deveria ter entregado o carro mais cedo. E agora, fingindo que é amigo do Argen, ele volta irritado perguntando se ele está de brincadeira. E pergunta se além do carro ele também quer levar a garota dele. E quando ele pergunta para ela por que ela saiu com ele, ela fala que pensou que fosse ele. Ele fala que ele não parece nada com ele e pergunta se ela pensou que fosse ele. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se o rosto é parecido e cadê as tatuagens. E ela continua tentando se explicar, e ele fala que ela só pode estar de brincadeira. E ele termina dizendo que ele perdeu 2 meses da vida dele pensando que realmente ela queria algo sério com ele. E fala que nem adianta tentar entrar em contato com ele. Esse vídeo começa no momento em que o Joel passa por essa garota e fala que o sorriso dela é muito lindo. E ele pergunta qual é o nome dela, e ela fala que o nome dela é Naomi. E quando ele pergunta se ela tem namorado, ela fala que na verdade sim. Ele pergunta se ela não está mentindo, afinal de contas muitas garotas usam essa desculpa. E ela fala que está dizendo a verdade para ele, que ela tem namorado e que também não está interessada. Ele fala que se ela tivesse um namorado, ela não precisaria lanchar no McDonald's. E ela diz pra ele que ele está julgando ela. Ele fala que não está julgando, só está tentando conversar com ela e pede pelo menos 1 minuto do tempo dela. Ele fala que respeita o fato dela ter namorado e pergunta se ela vê algum problema em dar o número pra ele. Mas ela diz pra ele que não acha uma boa ideia. Então ele pergunta se ela não tivesse namorado, se ele teria alguma chance com ela. E depois que ela fala que não sabe, mas acha que não, ele pergunta por que não. E ela fala pra ele que ele não faz o tipo dela. Ele fala que ela não precisa falar mais nada, que era só isso mesmo que ele queria ouvir. O Joel vai na direção do carro dizendo que ele quer saber se quando ela vê a chave do carro na mão dele, se realmente ele faz ou não faz o tipo dela. Agora ela volta brincando com ele e pergunta se ela poderia ser a passageira dele. E quando ele pergunta como isso funcionaria, ela pergunta o que ele quer dizer. E depois que ele fala pra ela que ela tem namorado, ela diz pra ele que todo mundo tem amigos e por que eles não poderiam ser amigos também. Aham, sei. Ele pergunta se ela não está dizendo isso porque viu o carro dele. E quando ela começa a rir, ele pergunta como ele pode levá-la a sério se ela está rindo. Ela diz pra ele que não, que ela só mudou de ideia. Ele fala que entende, mas que está com uma dúvida se realmente ela vai caber no assento do carro dele e pede para ela dar uma volta só para ele ter certeza. Ele pergunta para ela, afinal de contas, o que está rolando entre eles dois. Então ela pergunta se ele quer pegar o número dela.
E quando ele fala que ela disse que ele não fazia o tipo dela, ela fala que olhou o carro e olhou para ele também e gostou do que viu. Então ele pergunta se ela já esteve dentro de uma Lamborghini. E quando ela fala que nunca, ele fala que ele vai mostrar para ela. Ele fala que sentada no banco do motorista, ela vai ter a experiência completa. Mas depois que ela vê o carro, ele fala que isso foi apenas um teste e que ela falhou. E mostra o microfone para ela e fala que tudo isso foi gravado. Ele fala que ficou provado que ela é uma interesseira. Já ela diz para ele que ele pode chamá-la do que quiser porque para ela tanto faz. Então ele fala para ela que ela disse com a própria boca dela que ele não fazia o tipo dela, e que depois que ela viu a Lamborghini de 300 mil dólares, ela mudou de ideia. Só lembrando que 300 mil dólares é aproximadamente 1.600.000 reais. Tudo isso? E depois que ela fala que voltou por causa dele, ele pergunta se ela pensou que ele ia comprar um monte de coisas legais para ela. Ele fala para ela que nunca se importou em sair com interesseiras, mas ele está tentando fazer a coisa certa dessa vez, e que ele está percebendo que ela vai ser apenas mais uma tentando tirar o dinheiro dele. No momento em que essa garota sai da lanchonete, o Joel já estava ali esperando por ela. O Joel fala pra ela que ela é muito linda e em seguida pergunta qual o nome dela. Ele fala que o nome dela é muito bonito e depois de também falar o nome dele, ele pergunta se ela gostaria de almoçar. Bom, e ela até parece ter gostado da ideia, mas quando ela se demonstra interessada, o Joel fala pra ela que ela acabou de sair da lanchonete. Então ela conta pra ele que ela acabou de deixar a irmã dela ali no trabalho dela. E nessa hora ele pede pra ela sair da rua porque tem um carro vindo. Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima. Ele fala que acha a cor dela muito bonita e pergunta de onde ela é. E depois que ela fala pra ele que ela é do México, ele fala que gosta muito do México. Mas quando ele tenta chamar ela pra sair, ela fala pra ele que ela tem namorado. Bom, mas agora depois de ver ele entrando no carro, ela volta e pergunta pra ele se ele desistiu de ir no McDonald's. Ele fala que não está com vontade de comer no McDonald's e que ela fez ele perder o apetite. E agora ela fala pra ele que se ele quiser eles podem sair pra algum lugar. E quando ele fala pra ela que ela acabou de dispensar ele, ela fala que pensou que ele era um cara quebrado e que não ia ter nem dinheiro pra levá-la pra sair. Ele fala que tentou chamar ela pra sair e que ia até mesmo pagar o lanche pra ela, mas ela não fez muita questão. E ela fala pra ele que ela sabe que ele pode fazer mais do que apenas pagar um lanche no McDonald's pra ela. Ele fala que é claro, afinal de contas ele tem uma Lamborghini, mas ele fala também que além disso ele tem 6 outros carros. Bom, e depois que ele mostra o carro pra ela, ela pergunta se ele poderia tirar uma foto dela do lado do carro. E nessa hora ela fala que ela também quer tirar uma foto dele. Então o Joel fala pra ela que ele estava procurando uma interesseira e mostra a câmera pra ela. E começa a dizer olhando pra câmera que garota como ela sempre está procurando alguém com dinheiro e não quer saber de alguém para construir algo junto, começar do zero. E que sempre vai priorizar quem tem carro e dinheiro. Ela fala pra ele que ela pensou que ele estava jogando e que só se aproximou dela por causa da aparência dela. O Joel fala pra ela que o que ela está dizendo não faz nenhum sentido, e fala pra ela que ele não fica com interesseiras, mas o cameraman não tem nenhum problema com isso e conta pra ela que ele tem um Corvette. E dá pra acreditar que depois que ela confirma que o cameraman tem um Corvette, ela vai embora com ele. Quando Daniel vê essa garota sentada, ele decide se aproximar e fala pra ela: "Ei você, é um prazer te conhecer, como você se chama?"
Ele pergunta o que ela está fazendo por ali. Ela fala que apenas está esperando o carro dela. Ele fala para ela que estava se perguntando se ela gostaria de fazer alguma coisa com ele. E ela responde dizendo que atualmente ela tem namorado. Então ele fala: você tem namorado, mas não tem problema em ter amigos, certo? Ela fala que vai ser sincera e diz para ele que não gosta de caras com a altura dele e que seria melhor se ele fosse mais alto. E ele pergunta: então calma aí, deixa eu ver se eu entendi, você não quer ficar comigo porque eu sou baixo? E depois que ela fala que sim, ele fala que tudo bem, que entendeu. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e vai em direção ao carro. E depois que ela pergunta se é esse que é o carro dele, ele fala: esse aqui? Sim, é meu sim. Então ela pergunta para ele se ele ainda quer sair. E ele lembra que ela acabou de dizer que ele era muito baixo para ela. E nessa hora ela tem a cara de pau de falar para ele que estava brincando. E ele pergunta: então você estava brincando, não tem nada a ver com meu carro. E ela diz para ele que não tem nada a ver com isso. Ele pergunta se ela tem certeza, porque antes ela não queria sair com ele. E ela fala que é verdade, mas que ela mudou de ideia. Então ele fala que vai entrar no carro dele e se ela quiser ela pode entrar também. Mas depois que ela entra, ele resolve sair. E agora ele fala pra ela que não fica com interesseiras e que ela pode dar um fora do carro dele. E ela pergunta por que ele está chamando ela de interesseira. Ele fala que claramente antes de ver o carro ela não queria sair com ele, portanto interesseira. Ela pede pra ele relaxar porque ela não é interesseira. Ele fala que além de interesseira ele tá percebendo que ela também é mentirosa. E dentro do carro ele fala pra ela que ela deveria deixar de ser interesseira. Bom, vamos começar esse vídeo na parte que o Eli pede com licença e fala que acha que conhece ela de algum lugar. E quando ela pergunta da onde, ele finge que tá tentando lembrar, mas depois fala que acha que é da faculdade. E quando ela fala o nome da faculdade em que ela cursa, ele fala que é essa mesmo, e agora diz que tem certeza que já esteve em uma aula junto com ela. E quando ela fala que não lembra dele, ele fala que sempre sentava lá atrás vestindo moletom e usando máscara e que talvez seja por isso. Ele fala que está procurando algum lugar para comer e pergunta se elas querem ir com ele. E depois que ela fala que as duas são comprometidas, ele fala que conhece um excelente lugar e pergunta se elas têm certeza que não quer fazer companhia para ele. E depois que elas dizem não, ele fala que não vai mais incomodar e que não quis ser desrespeitoso, mas quem sabe de uma próxima vez. Mas talvez essa próxima vez possa ser mais rápido do que as duas pensavam. E depois que ela pergunta se o carro é dele, ele fala pra ela: sim, por quê? Ela diz pra ele que não sabia que ele tinha esse carro. Ele fala que ele poderia mostrar o carro pra ela, mas que é uma pena que ela tem namorado. Mas agora ela fala que o namoro dela não é nada tão sério e que só tem umas 2 semanas. Ele fala que ela é muito linda e que combina com o carro dele. Em seguida ele fala também que ele sabe que eles acabaram de se conhecer, mas ele quer dar um presente pra ela. Ele fala que o presente é para as duas e quer que as duas compartilhem o presente. Ela pergunta o que é isso, e ele fala que é ouro. E quando elas perguntam o que elas vão fazer com isso, ele fala que é para ajudar elas a continuarem cavando ouro. Então ele pergunta: ué, vocês não são interesseiras? Elas perguntam se ele está falando sério. Ele também pergunta se ele está rindo ou algo parecido. E ele pergunta novamente sobre o namorado dela. E quando ela fala que já disse que não era um relacionamento sério, ele pergunta se não é sério porque ela ainda está com ele. E ela muda de assunto perguntando por que ele deu isso para elas. Ele fala que é uma pá de ouro e que só as interesseiras ganham esse prêmio, e que na verdade não é de ouro, é de plástico mesmo.
Ele fala também que não gosta de mulheres interesseiras e que, afinal de contas, elas só voltaram por causa do carro. Então ela fala pra ele que as duas só estavam querendo se divertir. Ele responde dizendo que ele acha melhor ela se divertir com o namorado dela e que ele vai gostar de saber que ela ganhou a pá de ouro. Já nesse vídeo, Charlie aborda essa garota, pergunta o nome dela e se apresenta. Em seguida, ele pergunta também se ela estava saindo do shopping e pergunta também se ela estava sozinha. Em seguida, ela pergunta para ele se por um acaso isso é um interrogatório. Ele fala que vai parar de enrolar e vai direto ao assunto e pede o número dela. Ela diz que não, que só tirou um tempo para relaxar e que não está pensando em conhecer ninguém no momento. Ele fala que entende que não deve estar com sorte e que ele vai para outro lugar para ver se a sorte dele muda. Ela coça a cabeça e pergunta se o carro é dele. Ele fala que acabou de comprar, mas que não é novo, e diz que o ano do carro é 2018. Ele pergunta o que ela acha do carro. Ela fala que achou muito bonito e que também gostou da cor dele. E depois que ele termina de dar mais detalhes sobre o carro, ela pergunta se ele está tentando levá-la para algum lugar. Ele fala que é claro e pergunta para onde ela quer ir. Sai da frente, Satanás! Enfim, continuando, ela fala pra ele que não sabe. Em seguida, ela pede pra tirar uma foto com o carro. E depois de tirar a foto, ele fala pra ela que antes de ir ele gostaria de saber o que está rolando. E depois que ela pergunta o que ele quer dizer com isso, ele fala que ela não quis dar o nome nem o número pra ele, mas que até aí tudo bem, mas só foi ver o carro que as coisas mudaram. Ela fala que está tendo um dia difícil, aqueles dias em que as nuvens pretas impedem de você ver as coisas direito. Ela deve estar pensando que esse carro amarelo é o sol ou algo do tipo, mas enfim, ele fala pra ela que está achando que ela é uma interesseira. E depois que ela pergunta por que ele fez isso, ele fala que foi apenas um teste. Ele fala que ela deveria ter cuidado porque dessa forma ela pode acabar ferindo os sentimentos de alguém. E depois de falar muitas palavras bonitas e até mesmo comoventes, mas que eu prefiro não traduzir aqui, ela acaba decidindo ir embora. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.